Atuação consistente do São Paulo e que dá uma moral para esse jogo contra o Del Valle, né? Eu acho que é o principal ponto. Claro que no Campeonato Brasileiro você só mais 3 pontos. Sim. São Paulo é 10º colocado. Né? Não é nenhuma posição assim que a gente possa se empolgar. Dentro daquele planejamento do Rogério Ceni, por exemplo, o São Paulo está abaixo da expectativa. Tá aquém, né? Tá aquém. Por outro lado, está na final da Copa Sul-Americana, está dentro do objetivo. São Paulo tem um jogo difícil contra o Independente Del Valle. Tradição por tradição, São Paulo tem muito mais, mas se a gente observar os últimos anos, o Del Valle tem conseguido resultados melhores que o São Paulo. Então, o São Paulo precisa chegar com moral alto, sabe? Precisa chegar com confiança. E é o tipo de vitória, porque não é só pelo número, mas pelo futebol apresentado. Então, o futebol que o São Paulo apresentou é um futebol digno de, sabe, de reforçar a autoestima, de reforçar a confiança. Então, o São Paulo vai pesado, com a alma leve, mas chega impondo respeito ao adversário. Eu também acho. E aí, Flávio? Foi importante ganhar o jogo de ontem exatamente em cima disso tudo que foi colocado, porque se o São Paulo tem um tropeço nessa partida ia ficar muito complicado, né? O São Paulo ganhou bem, nesse jogo do Del Valle é outra conversa, é um jogo muito igual, muito parelho, mas obviamente o São Paulo chega no melhor possível para esse São Paulo. O Rogério tirou tudo que podia tirar do time. Esse era o campeonato que o São Paulo poderia vencer, é esse o Paulista. O Paulista não deu, vai para esse campeonato e vai com chances reais de vitória. Eu não vejo como favorito, o jogo é pau a pau. Mas dá para o São Paulo ganhar o jogo, sim, foi importante somar esses 3 pontos e da maneira como o São Paulo jogou ontem, obviamente, contra um time fraco, mas exatamente aí que você tem que mostrar serviço e o time mostrou. É verdade. A gente segue com o São Paulo no Gazeta Esportiva, agora ao vivo com o Osmar Garrafa, lá no CCT da Barra Funda. Boa noite, Garrafa. O Rogério Ceni falou sobre o futuro dele ontem. O que ele disse? Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Celso, ao Flávio, a todos que acompanham o nosso Gazeta Esportiva. O São Paulo, como vocês bem colocaram aí, né, acabou saindo encorpado para a decisão com as 2 últimas vitórias no Campeonato Brasileiro. Venceu lá em Fortaleza ao Ceará. É um jogo muito complicado na penúltima rodada em relação ao jogo de ontem. E depois ontem acabou batendo fraco o Avaí do Lisca por 4-0, mas vai encorpado sim para a decisão. O que o Celso e o Flávio colocaram aí é o sentimento do lado de dentro do muro. São Paulo ontem com a sua torcida, ele com esse resultado, ele sai muito forte para essa decisão, uma decisão, como bem disse os nossos comentaristas aí, é uma decisão tanto quanto que complicada para o São Paulo. O Rogério sabe disso e ontem em entrevista coletiva o Rogério falou muito do jogo do próximo sábado que vai acontecer em Córdoba, no estádio Mário Kempes, mas também voltou a falar naquela questão de deixar o São Paulo, ou seja, da possibilidade de deixar o São Paulo caso ele não venha a ser campeão, porque todo mundo se lembra que o Rogério, há mais ou menos 1 mês, 2 meses, ele antecipou a renovação de contrato com o São Paulo. E aí, há 2 semanas, máximo, ele disse que se não ganhasse o título da Copa Sul-Americana, ele poderia deixar o São Paulo. E aí foi perguntado para o Rogério exatamente isso. Num primeiro momento ele antecipa uma renovação de contrato, ainda não tinha nem a perspectiva de chegar à decisão, e agora que está na decisão, o que mudou daquele momento para esse? Procede a informação de deixar o São Paulo caso perca a Copa Sul-Americana, ou o que ele disse é que precisa ser campeão? O Rogério se alimenta de títulos, ele foi questionado sobre isso. Vamos ouvir o Rogério. Isso aqui é extensão da minha vida, se tornou extensão da minha vida, por isso tamanha a importância desse título se torna essa Sul-Americana, né? Mas nós temos que trazer gente que vença, e eu também quero esse desafio para mim. Eu quero trazer, eu preciso muito dessa vitória. Não que eu preciso, nós já ganhamos Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, ganhamos Supercopa, ganhamos Campeonato Carioca, ganhamos Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, né? Uma carreira curta até de treinador, com bons títulos, né? Mas é necessário que a gente vença esse campeonato. Acho que seria muito importante para uma tentativa de animar o clube, a sua torcida, a sua história, né? Então eu para mim é importante vencer esse título. Isso não quer dizer que acabou o jogo e eu vou embora, se não acontecer a vitória. Mas eu não quero pensar na hipótese de perder. Eu quero pensar como eu posso ganhar. É isso que eu vou pensar até sábado.
não vou pensar em momento nenhum em como eu posso perder. A única coisa que eu vejo é tentar achar uma maneira de vencer. Tá aí, Michele, fica a critério dos nossos comentaristas, do Celso, do Flávio, de você fazerem a interpretação do Rogério. Eu já dizia semana passada que a declaração dele me parecia muito mais num tom de colocar o quão é importante essa vitória para o São Paulo. Ele que é um vencedor, é o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, tá ligado ainda ao clube. Então, talvez me parece, aí, obviamente eu quero ver aí com vocês aí, o Celso e o Flávio, o que pensam. Me parece que é muito mais uma forma de jogar para esse elenco a importância de vencer, mesmo que seja uma Copa Sul-Americana. Estamos falando de um São Paulo tricampeão da Libertadores, que tem um patamar elevado, como disse o Flávio ontem no Mesa Redonda. Mas é um São Paulo que talvez para chegar nesse momento elevado, precisa passar por etapas. Por isso o Rogério não aceita nem falar em derrota. E ele respondeu nas entrelinhas o seguinte: não é que perdendo eu saio de São Paulo de imediato, mas também não respondeu se fica. Ele foi meio em cima do muro e aí ficam com os nossos comentaristas. Eu volto daqui a pouquinho para falar da programação do Tricolor e a preparação para o jogo do próximo sábado, Michele. Eu gostei do que ele falou, Celso. Sim, é que na verdade quem levantou essa história de que se eu perder a Copa Sul-Americana eu saio, foi o Rogério. Ele não tem nem sentido, porque ele está sob contrato. Então não faria muito sentido você questionar. Sim, mas não importa. O trabalho você não mede por a gente está falando de um jogo. Vale título, vale taça. Mas um trabalho não pode ser avaliado por um jogo. Por mais que os dirigentes do futebol brasileiro encarem muitas vezes assim. Um trabalho ele não é medido por um jogo. Mas ele encara assim, né? Mas não tem cabimento. Mas ele encara. Mas não tem cabimento, essa é a questão. Então, não vou nem pensar em derrota, mas foi ele mesmo que levantou essa história. Se eu não ganhar, eu vou embora. E título é título, você tem que ganhar. Para o ímpar, se disputa, você tem que ganhar. Ponto. Isso para mim parece meio óbvio. Eu acho que é um tipo de... Digamos assim, se é um artifício para você motivar um elenco, sabe, eu acho... Não vejo nada demais. Eu acho que não isso... Não vejo nada demais. De você não pensar na derrota, Flávio, é válido, não é? É válido. Eu acho válido, você tem que, sim, pensar, projetar a vitória. Essa história começou quando o São Paulo estava mal, estava ameaçado de rebaixamento, e alguém perguntou se ele tinha multa, né, caso ele fosse demitido. Ele disse, não tenho, e também nem precisa, porque se eu não ganhar a Copa Sul-Americana, eu vou embora. Eu entendo que o Rogério faz um trabalho excelente, o São Paulo teria muita dificuldade para repor alguém do nível dele com o grau de conhecimento que ele tem no clube. Mas também concordo com o Celso quando ele fala que não é um jogo só que vai decidir. Eu acho que o trabalho do São Paulo é um bom trabalho. O São Paulo está só abaixo no Campeonato Brasileiro, poderia estar um pouquinho melhor. No mais, foi até além na Copa do Brasil, quando passou pelo Palmeiras, que não seria normal em 2 jogos. Chega na final da Sul-Americana, não foi uma tarefa difícil, né? Pegou, a primeira fase foi muito fraca, depois pegou Católica, e aí Ceará e Atlético Paranaense, 2 times estão brigando para não cair, Atlético Goianiense, o São Paulo ganhou nos pênaltis. Mas chegou, né? Então agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu não decidiria por um jogo. Mas não descarto o Rogério. Talvez ele queira estar na Libertadores disputando como vitrine para ele próprio mas ele ainda tem a possibilidade via Campeonato Brasileiro. Mas assim, tá em 10º. E você avaliar por um jogo é estranho, porque você pode ganhar jogando mal, ou seja, uma vitória que não te sustenta. Mas é vitória. De Crespo, que foi campeão paulista e demitido no meio do Campeonato Brasileiro. E você pode perder jogando muito bem, que todo mundo fala assim, nossa, o trabalho tá legal, vale a pena. Pode perder nos pênaltis, que é bem aleatório, né? Tá tudo certo.